Nesta aula, nós vamos examinar alguns aspectos básicos da porosidade em arenitos e conglomerados. A porosidade nas rochas clásticas é classificada de acordo com o tempo de sua formação, se ela é primária ou secundária, e com relação à forma dos poros, se são intergranulares, intragranulares, móldicos, de encolhimento, fratura ou intercristalinos. Então, com relação ao tempo de formação, a porosidade é considerada primária quando formada durante a deposição do sedimento, ou eventualmente até antes da deposição, no caso de uns poucos grãos que podem vir com poros. E secundária, quando formada após a deposição, durante a diagênese. Com relação à forma, à morfologia dos poros, os poros em rochas clásticas são intergranulares, tipos mais comuns de poros, porosidade que ocorre entre os grãos, nas rochas clásticas, intragranulares, porosidade que ocorre dentro dos grãos, pode ser primária ou secundária, móldica, sempre secundária, gerada pela dissolução de determinados constituintes na rocha, de contração ou encolhimento, porosidade que se forma de acordo com a redução do volume de alguns constituintes, particularmente argilosos, de fratura. As fraturas podem envolver diversos grãos, ou apenas um grão em particular, e intercristalina, entre cristais do cimento na rocha. Vamos ver diversos exemplos disso. Nós temos agora um arenito, composto essencialmente por grãos de quartzo, que tem uma excelente porosidade primária intergranular. Os poros, impregnados pela resina azul, estão entre os grãos nesse arenito. Neste outro arenito, nós também temos poros intergranulares, mas já estão agora mais reduzidos que no exemplo anterior, devido à precipitação de crescimentos de quartzo em torno dos grãos, de forma heterogênea nesse arenito. A porosidade intergranular nem sempre é primária. Pode-se gerar poros intergranulares secundários pela dissolução do cimento. Nesse caso, o cimento de carbonato, de calcita, está parcialmente dissolvido, dando origem a poros irregulares que estão no espaço intergranular, mas não correspondem a poros intergranulares primários. Os poros intragranulares em arenitos são tipicamente secundários e normalmente formados pela dissolução dos grãos. Nós vemos aqui grãos de feldspato intensamente dissolvidos, com grande volume de poros intragranulares gerados pela dissolução desses grãos. Os poros móldicos também, da mesma forma, são sempre secundários. Você tem casos em que você tem a completa dissolução do grão, preservado esse espaço pela presença de alguma coisa circundando o grão que foi dissolvido. Uma coisa pode ser algo diagenético, como é o caso aqui, franjas de algum tipo, ou então também os grãos circundantes. Após a compactação, você dissolve algum grão e deixando apenas os grãos circundantes. Poros de contração são tipicamente gerados pela contração ou encolhimento de constituintes argilosos. Nós vemos aqui poros de contração formados pela contração de argilas mecanicamente infiltradas. Também pode-se gerar porosidade por contração de grãos argilosos. Poros intercristalinos são formados entre cristais dos minerais diagenéticos, nos quais você tem, então, a forma dos poros condicionada pela forma dos cristais precipitados. Aqui nós vemos diversos cristais de dolomita com porosidade intercristalina entre esses cristais. Poros de fratura pode afetar alguns grãos particularmente, como é o caso aqui, ou afetar diversos grãos, cortando a rocha.
Existem diversos modelos propostos para a geração de porosidade em arenitos e conglomerados. Diversos arenitos e conglomerados têm, como nosso primeiro exemplo, essencialmente porosidade primária. Mas, nos anos 70, se descobriu que a parte importante dos arenitos contém também poros secundários, gerados na diagênese. Essa descoberta foi em grande parte impulsionada pela primeira crise do petróleo, que impulsionou a exploração por reservatórios mais profundos e com diagênese mais avançada. Um desses modelos propostos foi o modelo de Schmidt-McDonald, proposto em 1977 e 79 no Canadá. E nesse modelo, a geração de porosidade na diagênese é basicamente exercida pelo CO2 liberado pela maturação térmica da matéria orgânica, principalmente nos lutitos associados aos arenitos. Esse modelo teve grande sucesso, em parte pela proposição de critérios para reconhecimento e tipos genéticos e geométricos de poros secundários em arenitos, e teve grande impacto para a exploração de reservatórios profundos no final dos anos 70 e início dos anos 80. O problema desse modelo é que a eficiência do CO2 como solvente é bastante limitada. E como grande parte dos tipos de matéria orgânica nos lutitos não contém grande quantidade de oxigênio, não se consegue gerar um volume de CO2 suficiente para explicar a porosidade secundária presente em muitos arenitos. Nós vemos aqui uma representação esquemática do modelo de geração de porosidade secundária por CO2 liberado pela matéria orgânica nos lutitos associados aos arenitos. Esse CO2 então vai migrar para os arenitos e ali provocar então dissolução neles. Foram propostos então critérios para a identificação da presença de porosidade secundária em arenitos pelo Schmidt-McDonald. Alguns desses critérios são bastante lógicos e bastante coerentes, e outros nem tanto. Por exemplo, o critério de dissolução parcial, com a presença de cimento em parte do espaço entre os grãos, pode ser, na verdade, de cimentação parcial. Nesse caso, não haveria porosidade secundária. Moldes são sempre secundários. A heterogeneidade de empacotamentos, da mesma forma, deve envolver algum tipo de porosidade secundária também, desde que normalmente as rochas clássicas compactam de maneira homogênea. Então, alguma coisa foi removida nessas áreas mais porosas. Assim como também poros agigantados, significando poros com dimensões maiores do que as dos grãos adjacentes. Nitidamente, alguns constituintes, grãos e possivelmente também cimentos, foram eliminados dessas áreas. Mas poros alongados podem ser gerados algumas vezes pela forma dos grãos. Assim como também grãos corroídos podem ser liberados a partir do intemperismo. Grãos alveolados, por outro lado, são tipicamente secundários, desde que eles normalmente não conseguem resistir ao transporte num estado de dissolução mais intensa. E grãos fraturados podem ser gerados simplesmente pela compactação. Quando associados esses grãos fraturados com a heterogeneidade de empacotamento, podemos dizer que isso provavelmente repercute na identificação da porosidade secundária. Outro modelo de geração de porosidade secundária é aquele por dissolução meteórica proposta por Bjørvik e outros autores da Noruega para reservatórios do Mar do Norte. Nesse modelo, o mecanismo principal é a infiltração profunda de água meteórica através de discordâncias e falhas. É um modelo essencialmente para dissolução telodiagenética, enquanto o modelo Schmidt-McDonald, como nós vimos, é um modelo para dissolução mesodiagenética. A grande vantagem no modelo de dissolução meteórica é o suprimento ilimitado desse solvente potencialmente disponível, desde que haja comunicação hidráulica, um gradiente e um clima adequado. As limitações é que o solvente também é pouco eficiente. Ele não consegue tipicamente produzir dissolução completa de feldspatos, normalmente apenas uma dissolução incongruente, deixando caulinita como subproduto. A dissolução de feldspatos mais completa é, por outro lado, limitada pela rápida neutralização da água meteórica à medida que dissolve os carbonatos.
existe necessidade de comunicação com a superfície, como falei, e de um gradiente hidráulico e um clima adequados. Mas havendo clima adequado com precipitação de chuva ou de neve, um gradiente hidráulico, uma comunicação hidráulica desde a área de recarga até a área de descarga, esse modelo pode produzir sensível quantidades de porosidade secundária em arenitos e conglomerados. Outro modelo importante para a geração de porosidade secundária em arenitos e conglomerados é o modelo de solventes orgânicos. Neste modelo, o mecanismo de solução consiste na geração de ácidos orgânicos liberados a partir da evolução térmica do querogênio nos lutídeos associados. Esses ácidos orgânicos iriam então controlar a alcalinidade das águas de formação nos campos de petróleo em cerca de 80 e 120 graus centígrados. A grande vantagem dos ácidos orgânicos em relação ao CO2 é que eles são capazes de complexar o alumínio, aumentando a sua solubilidade e permitindo então a dissolução congruente de feldspatos e também a própria dissolução de carbonatos. Esse modelo fornece uma consistente explicação para a sequência genética comumente identificada em sua superfície em arenitos e conglomerados. Por outro lado, a limitação observada pelo CO2 também ocorre quanto ao volume de ácidos orgânicos passíveis de serem gerados a partir da matéria orgânica. Nós temos então um rápido resumo dos principais tipos e processos de geração de porosidade em arenitos e conglomerados. Obrigado.